Fala galera do Mobile Legends, agora eu vou falar sobre essa ski, a Kagura. A Kagura era apenas uma bebê abandonada sob um guarda-chuva, era o que repetia o idoso. A seita da sombra pressentia um poder misterioso dentro dela. Eles criaram ela, mas o poder dentro dela rejeitava o ninjutsu deles. E ela não entendia porque eles morriam e viviam por seu lindo. Embora Hayabusa a tivesse ensinado a paz, a jovem permanecia incerta sobre seu verdadeiro caminho. Com o passar do tempo, Kagura aprendeu a encontrar sua própria paz, dentro da seita da Sombra Escarlate. A frase de Ultimate de Yin Yang da Kagura: floresça agora, pobre alma, tarde demais para florescer. Que fala muito sobre a história dela com o guarda-chuva e a história do jovem Semei. Contei aqui só um breve da história da Kagura. Se vocês apurar mais, vai entender sobre a história dela com o guarda-chuva. Com o seu guarda-chuva, ela encontrava a alegria. Ela não entendia muito sobre por que os outros sempre estavam correndo contra o tempo, parecia sempre estar ligeiro. E aí ela conseguia entender que no seu guarda-chuva, através do seu guarda-chuva, havia um outro mundo, né? Só que nada era revelado, até que um certo dia, quando estava na primavera, ela ficou embaixo de uma árvore, caindo as cerejeiras da árvore e um vento bem forte. E aí então foi revelado sobre a sua história, onde ela pensava que poderia ser um sonho. Bom, galera, a história da Kagura é muito interessante. Espero que vocês aprofundem. Eu gostaria muito que a história do Mobile Legends virasse filme mesmo, contando todos os detalhes da história, com todos os personagens, claro, óbvio. E seria muito interessante, né? Então, aqui eu jogando de Kagura, né? Não sou muito experiente com ela, tava só para fazer realmente o vídeo. Kagura é um mago, né? Mas eu fico jogando ela muito na rotação. Até para poder desenvolver mais o jogo. E mostro para vocês aqui. Logo no começo, a princípio, eu acho o dano dela um pouco devagar. Mas depois vai ficando com a Void, né? Vai ficando melhor. Vai desenvolvendo. Até se você fazer quase nada, dá para desenrolar o jogo. Mas no começo realmente é difícil. Até você aprender um pouco, pelo menos o básico da mecânica do jogo. Aqui vocês vão ver, tem muita reviravolta nesse jogo. É uma clássica, lógico, né? Que facilita mais para jogar o jogo. E tem umas reviravolta aqui, né? A gente tá quase finalizando o jogo. Aí a gente retorna pro início. Eles conseguem fazer a gente tornar pro início de novo. A gente tenta chegar lá novamente. Mas é um jogo assim que eu gostei, porque foi um jogo que durou quase meia hora. Teve disputa, não foi um jogo tão fácil assim no clássico, né? Às vezes as pessoas jogam até melhor no clássico do que no ranqueada. Aprender um pouco sobre essa mecânica do flash, às vezes acaba atrapalhando, se não praticar realmente. Às vezes você acaba fazendo um jogo errado. E às vezes quando tá trocado também. Quando o dano fica no lugar do flash e o flash fica no lugar do dano. E por último, o poder, né? A ultimate dela mais forte, né? Que é onde dá a explosão das flores. Você dá uma dica aqui. Você coloca o dano primeiro. Aí você tenta atingir o inimigo e aí coloca a flor. Porque às vezes a gente acaba botando antes e acaba dando errado. Você só gasta o poder em vão. Aí eu tava tentando detonar o Lorde, né? Que a gente tava quase finalizando lá a torre de lá. E aí todos eles tinham morrido. Esse Amateu tinha dado pra trás, porque
realmente, né, já era para ter terminado a partida. E aí ele não quis. Ficou no canto dele, mas depois de muito tempo ele tentou ajudar, mas bem depois. E aí ele também poderia ter vencido nessa hora, pois eu tava sozinha também, né, jogando no mestre, contra o mestre, né, sozinha. Então já era um jogo bem dizer vencido para eles. Mas como eu disse, no começo o dano dela é pouco, mas depois torna muito maneiro o dano dela. Fica muito fácil de finalizar, né? Porém, como vocês estão vendo ali, em assistência eu dei vários skips pros outros. Ou, às vezes eu tirava vários danos e ficava pra outra pessoa. Mas como tá sempre em grupo, que é um trabalho que tem que ser assim, trabalhar em grupo, para poder finalizar o certo a partida. Aí a gente está avançando. Eu acredito que nessa parte a gente já finaliza a partida. E aí a gente vence. E é isso aí, galera. Se liga no próximo que vai rolar, tá certo?